de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Celebro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, Pai. Nós vamos
Vamos então pensar um pouquinho sobre o assunto que nós começamos a falar, que nós retomamos, nós estamos relendo os textos bíblicos de 1 Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel são dois livros históricos. E se você lê os Salmos, pode ser que você não entenda bem, mas quando você lê os livros históricos de 1 Samuel, você pode entender muito o que o salmista quis dizer em alguns dos salmos. Lendo só o salmo, a gente conhece o coração do salmista, como ficou a alma dele, como ficaram as emoções. Mas quando nós lemos o livro histórico, nós sabemos o que causou aquelas emoções, o que levou aquela oração, o que levou aquele poema. E no domingo retrasado, nós abrimos em 1 Samuel capítulo 17, e ali nós vimos um menino que de manhã era pastor, poeta e músico, à tarde se transforma em um herói nacional. De manhã ele sai da pequena e pacata cidade de menos de 200 habitantes, Belém, e ele, à tarde, no final da manhã, no começo da tarde, está no meio de um conflito internacional. Davi é esse menino que tem a sua vida completamente mudada, fazendo algo comum, algo ordinário, algo do cotidiano. Ele simplesmente obedece à ordem do pai dele. Coisa mais comum é pai e mãe dar ordem. E Davi faz isso. Só que Davi faz isso de uma forma diferenciada. Ele faz da melhor maneira possível, com responsabilidade e com submissão. E nós aprendemos com Davi que o nosso encontro com o extraordinário nasce a partir do nosso compromisso diário com o cotidiano. O nosso encontro com o extraordinário nasce a partir do nosso compromisso diário com o ordinário. O compromisso de fazer o que nós fazemos sempre, com excelência, com responsabilidade e com submissão. Por que nós falamos a respeito disso? Porque a rotina às vezes nos mata. A rotina da vida. A rotina de cuidar de criança, a rotina do trabalho, a rotina de cuidar do corpo, tomar remédio e fazer exames, ir à academia. As rotinas às vezes nos causam tédio. Entretanto, a vida é feita de rotina, a vida não é feita de coisas extraordinárias. É homework todo dia, quem estuda tem que fazer prova, tem que ler livros, tem que fazer pesquisas. Rotina, todo dia. Levanta, escova o dente, toma café da manhã, pega o mesmo caminho para ir para o trabalho. A vida é feita de rotina. E o que a Bíblia nos ensina, nos encoraja, é que nós devemos viver extraordinariamente o ordinário. Viver da melhor maneira possível, todos os dias. Então, nós gostaríamos muito que essa semana acontecesse alguma coisa extraordinária. Pode ser que aconteça, mas é mais provável que essa sua semana você faça as mesmas coisas que você vem fazendo todo dia. Você vai acordar do lado da mesma esposa, eu espero, do mesmo marido, você vai ter os mesmos filhos, o mesmo pai, você vai possivelmente lidar com o mesmo chefe chato, com aqueles colegas também de trabalho que também pegam no seu pé. Você vai para a escola, aquelas matérias que você não gosta, e você vai viver a vida como ela é, a vida de todo mundo. Davi não é diferente. Ele não recebeu do pai dele uma palavra dizendo: meu filho, Deus me revelou que hoje você vai se tornar herói. Ele disse assim: meu filho, vai levar comida para os seus irmãos que estão lá guerreando. Só isso. E Davi vai e faz uma coisa comum da melhor maneira possível. Vai levar comida, coisa que todos aqui já fizeram, levar marmita para o pai que está trabalhando na fábrica, no escritório, levar comida para o filho na escola que esqueceu o backpack com o lunchbox, né? Quem já viveu isso? De vez em quando lá em casa, a gente entrega a criança, depois, meu Deus, ficou a lancheira. Aí tem que voltar a pedir lá para autorização. Uma coisa comum da vida, foi isso que Davi fez. Davi fez e a vida dele foi mudada. Você nunca sabe, nós nunca sabemos quando Deus está construindo
uma ponte invisível que vai nos levar para um momento extraordinário da nossa vida. Então vamos viver cada momento da melhor maneira possível. Você nunca sabe quando tem um headhunter no ambiente onde você está procurando alguém com seu perfil. Você não sabe. Alguém procurando uma pessoa para trabalhar na empresa que tem o seu perfil. Pode ter um headhunter aqui. Pode ser que nesse ambiente também tenha a pessoa com quem você vai se casar. Então, vem bem arrumada, bonita. Pode ter o homem, pode ter a moça. Você nunca sabe. Você vai ao shopping, você vai fazer compras, e você vai de qualquer jeito. Você não sabe se lá naquela compra, naquela loja, não tem o homem ou a mulher da sua vida. Então, vai arrumado. Seja uma pessoa educada. Pare de ser uma pessoa grossa. Você não imagina o que Deus está preparando para você. Agora, lembre-se disso, que Deus abençoa as coisas que nós fazemos. Coisas simples, comuns. E eu lembrei do Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão. Mas se ninguém trabalhar, Deus não vai ter o que edificar. Então, Deus não abençoa quando a gente não faz nada, fica de braço cruzado. Deus vai abençoar o quê? Isso é muito sério. Nós vamos voltar para isso na vida de Davi. Então faça alguma coisa, minha filha. Meu filho, se mova. Faça alguma coisa. E conte com a bênção de Deus. Coloque isso na presença de Deus. Não coloca nada. Você fala assim, pastor, olha, ore, porque eu vou fazer uma prova esse final de semana. Tá bom, eu vou orar, mas estuda. Porque o que Deus vai abençoar é o que você estudar. Se você não estudar, Deus não tem o que abençoar. Vai abençoar o quê? Você não estuda, não sabe de nada? Deus abençoa porque eu preciso de um trabalho. Você já mandou currículo? Você está fazendo telefonemas, entrevistas? Faz alguma coisa. Deus vai abençoar. É isso que Deus vai abençoar. Se Ele quiser, é isso que Ele vai abençoar. Agora, se você não fizer nada, fica difícil. 1 Samuel capítulo 18, nós agora olhamos para Davi, não é mais um menino. No capítulo 18, Davi sai da casa do pai dele e não volta nunca mais para a casa do pai. No capítulo 18, Davi agora cresce e tem uma ascensão, ele tem um progresso gradativo. Ele sai da casa do pai dele e vai morar no palácio. Vai morar no palácio. Davi está dentro do contexto desse assunto do deserto e da espiritualidade. O deserto na espiritualidade cristã tem um lugar especial. Deserto não é apenas um lugar geográfico, mas é um lugar existencial. É um lugar na nossa experiência de vida. Quando nós pensamos em deserto, estar no meio do deserto é estar no meio do nada. Deserto é lugar de escassez, é lugar de privação, é lugar de provação, é lugar de aprovação e de reprovação em muitos casos. No deserto nós somos iludidos, porque às vezes nós pensamos que tem um oásis. Quando nós chegamos no oásis era só uma miragem. O deserto é onde nós, na vida, perdemos as nossas escoras, perdemos os nossos apoios, tudo aquilo que representava segurança. É quando nós perdemos entes queridos, amigos. É quando nós perdemos a saúde, é quando nós perdemos o emprego. É quando nós perdemos as bases. É quando nós não temos absolutamente nada, nós estamos no meio do deserto. E ali algumas coisas acontecem. Nós vimos um videoclipe do Steve Jobs, onde ele conta 3 histórias. O Steve Jobs, o fundador da Apple, da Pixar Animations, ele faz um discurso, então, na formatura da Universidade de Stanford, em 2005, e conta 3 histórias. Nós vimos a primeira história. Hoje eu gostaria que nós víssemos a segunda história. Na segunda história, só resumindo, é isso que você vai ver, ele conta que com 29 anos de idade, ele chegou no sucesso. Ele estava liderando, era dono de uma empresa que custava 2 bilhões de dólares, com 29 anos de idade. Com 4.000 funcionários. Só que com 30 anos de idade, veio o deserto na vida dele. E ele conta alguma coisa sobre esse deserto. Então, vamos ver? Espero que a tecnologia nos ajude. So, 5:20. Mac love to do
and that will make all the difference. My second story is about love and loss. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I'd just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. And for the first year or so, things went well. But then our visions of the future began to diverge, and eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. I was a very public failure, and I even thought about running away from the Valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of events at Apple had not changed that one bit. I'd been rejected, but I was still in love. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer-animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. In a remarkable turn of events, Apple bought Next, and I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. And Lorene and I have a wonderful family together. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking, don't settle. História, e é muito interessante o que ele fala. O que me chama a atenção no deserto dele não é o fato só dele ter perdido o emprego, mas os sentimentos que isso provocou. Ele não apenas foi demitido, ele não apenas teve prejuízos profissionais, mas algumas coisas aconteceram. Primeiro, ele foi traído. Ele fala que a pessoa que ele contratou quando a empresa estava decolando foi a pessoa que demitiu ele, o board, era o diretor do board que demitiu. Então ele foi traído. Segundo, foi público. A imagem, o nome dele não foi poupado. Eles não inventaram uma história para que essa história fosse absorvida pelo mercado. Foi uma vergonha pública, uma demissão pública. E, em terceiro lugar, ele sentiu vontade de desistir. Ele sentiu um fracasso. Ele fala que eu quase deixei o Vale do Silício. E muitas vezes acontece isso conosco. Os prejuízos materiais não são tão grandes diante dos prejuízos emocionais que o deserto pode causar em nossa vida. Há pouco tempo foi publicado um artigo
a respeito do estresse que o povo na América tem vivido por causa da crise econômica. E como que algumas pessoas têm superado. Duas características que as pessoas que têm superado a crise carregam. Primeiro, tem família. São pessoas que têm família. Pessoas com família superam melhor as crises, atravessam melhor os desertos do que pessoas que estão sem família. Segundo, são pessoas que têm fé. Têm fé. E eu agora, nesse momento, falo sobre ter fé em Deus. No meio do deserto, a coisa que você não pode perder, você está a um fio de ser totalmente destruído, se você não tiver Deus para te sustentar no meio do deserto. Seja ele qual for, o que você mais precisa é se agarrar às mãos de Deus. É o que você mais precisa. O Steve Jobs, depois, em algum ponto no futuro, consegue colocar luz sobre o passado e perceber que as coisas fizeram sentido. Que a melhor coisa, é o que ele fala, a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi ter sido demitido da Apple. Entretanto, quando isso aconteceu, ele não entendeu nada. Quando nós estamos no meio do deserto, a gente não entende nada. A gente não entende nada. A gente pergunta assim, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Qual o sentido dessas coisas todas? Nada faz sentido. E aí ele falou antes que a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente. A gente consegue entender quando nós olhamos para trás. Aí as coisas começam a fazer sentido. Isso não tira a dor do momento vivido. Isso não tira a dor. O fato de você entender no futuro não tira a dor, não tira o sofrimento. É apenas uma palavra para você que não entende o que está acontecendo na sua vida agora. Talvez você hoje esteja vivendo um momento que você não entende por que isso está acontecendo comigo. Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu não tenho resposta para te dar. E muito possivelmente você só vai entender lá na frente. Em alguns casos, só na eternidade. Mas muitas coisas que nós vivemos, que nós experimentamos, não fazem muito sentido. Elas vão fazer sentido lá na frente. Agora, o fato de não fazer sentido não é motivo para você abandonar a fé. Não faz sentido, você não entende, entrega nas mãos de Deus. Porque Deus está no controle. Saber que existe um Deus que está se movendo, saber que tem um Deus que está no controle, isso nos ajuda a atravessarmos esses momentos de adversidade da vida. Na Bíblia, então, o deserto tem um lugar especial. Inúmeras pessoas passaram por deserto, inúmeras. E são lugares onde as pessoas vivem as suas experiências. Então, quando você ouve uma mensagem que diz que um cristão não passa por problema, quando passa por problema está em pecado, isso é mentira, isso não é verdade. Deserto faz parte da experiência cristã. A noite do choro faz parte da experiência cristã. É no deserto, é na noite do choro, onde nós temos experiências de intimidade com Deus. É no deserto. Muitos personagens na Bíblia e na história da igreja viveram essa experiência. Segundo lugar, o deserto é onde somos provados e lapidados por Deus. Você já ouviu falar que nós somos disciplinados muitas vezes pela dor. E existe dentro de nós, das pessoas, seres humanos, uma tendência de mudar mais em meio ao sofrimento e à dor do que em meio à alegria e ao sucesso. Terceiro lugar, o deserto. Algumas pessoas já falaram que é o lugar onde nós nos perdemos. O deserto na Bíblia é o lugar onde muitas pessoas se encontram. É onde nós nos encontramos com a nossa essência. É no deserto que nós temos a experiência de encontrarmos também com Deus. Quando tudo está bem, quando nós estamos com saúde, quando nós estamos com dinheiro, nós temos a tentação de sermos definidos e nos deixarmos definir a partir da nossa situação, a partir daquilo que as pessoas estão vendo. Mas quando nós perdemos no meio do deserto,
nós perdemos a situação financeira, a estabilidade financeira, perdemos a nossa estabilidade social, perdemos a saúde. Então, a nossa máscara cai, a nossa fachada cai, e nós passamos a ser aquilo que nós somos, na essência. E o mais interessante quando nós pensamos nisso é que Deus não ama a fachada. Deus não ama a máscara. Deus ama o que nós somos e que às vezes nós não deixamos que as outras pessoas vejam. Foi por essa que Jesus morreu na cruz. Deus ama aquilo que nós não deixamos ninguém ver. Você sabe do que eu estou falando. É esse ser que Deus ama. Não é a fachada. Não é a máscara. O deserto é um lugar onde as pessoas são encontradas por si mesmas, encontradas por Deus. Davi, então, no capítulo 18, sai da casa do pai. Versículo 2 nos diz assim: E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Davi, então, agora vai para a casa de Saul, vive no palácio, à noite ele toca a harpa, ele entretém as pessoas da corte com a sua música, e durante o dia ele aprende a arte da guerra. Aprende a se tornar um general, um grande general. Durante aproximadamente 15 anos, dos seus 15 aos 30 anos de idade, Davi é treinado para ser o general. E ele faz isso e aos poucos vai conseguindo sucesso. Versículo 5 diz que e saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. Tudo que Saul mandava Davi fazer, Davi fazia, mas não fazia de qualquer jeito, fazia com muito cuidado. Davi fazia com prudência. Você pode colocar aí a palavra excelência, da melhor maneira possível. E Saul o pôs sobre a gente de guerra. Davi foi progredindo, ele passa a ser um líder no exército. E era aceito aos olhos de todo o povo e aos olhos dos servos de Saul. Saul faz o que precisa fazer da melhor maneira possível. Isso o leva para ter progresso, ter sucesso, e o sucesso faz dele uma pessoa popular. Mas a popularidade traz algumas consequências, traz algumas implicações. Versículo 18, capítulo 18, versículos 7, 8 e 9. Davi se transforma numa pessoa muito popular. Quando ele passa, as mulheres cantam uma musiquinha. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas para Davi, e a mim só milhares. Na verdade, que lhe falta senão reino? Davi se tornou o motivo da infelicidade de Saul a partir de agora. Nasce dentro de Saul um sentimento de inveja. E a semente da inveja está aqui, na comparação. As mulheres cantavam a respeito de Saul. Só que elas cantavam que ele derrotou milhares. Só que Davi foram 10 milhares. Isso deixa Saul muito inquieto, muito incomodado. Porque ele passa agora a comparar. Um sentimento estranho começa a fazer morada na alma de Saul. Porque ele agora começa a se comparar. Saul tem aproximadamente pelo menos uns 15 anos a mais que Davi. E Davi está fazendo o maior sucesso nas paradas. Davi aparece na capa da revista, ele é convidado para falar nos talk shows de Israel. Davi agora está nas músicas, né? Faz uma música, um hip hop aí, que as mulheres fazem para o Davi. E isso deixa Saul muito incomodado com o que está acontecendo. E nós encontramos aí então a semente da inveja, que é a comparação. É um grande problema a comparação. Isso porque muitas vezes
Tudo está bem em nossa vida, mas nós nos tornamos infelizes só porque nós começamos a fazer comparações. E eu me lembro, uma história que me ocorre, eu não sei se você já viveu isso, é só um exemplo. Se você viveu, bem, se não, imagina. Você anda de metrô e de ônibus, mas aí você consegue comprar um carrinho, um carro popular e usado, e fica feliz da vida, muito feliz, solta fumaça, não passa na inspeção, mas você está feliz da vida, você fica feliz, você vai na 270, 495 soltando fumaça, mas feliz da vida, principalmente no inverno. No inverno você passa ali do lado do ponto de ônibus e fala, olha como eu sou feliz. Passa do lado do ônibus, vê aqueles vidros embaçados e você olha para aquelas pessoas, né, todo mundo com cara de pobre, você se sente rico ali, fica feliz da vida. Até o dia que o seu cunhado aparece com um carro popular zero. Cunhado, popular zero. Aí você começa a ficar assim, incomodado. O seu carro se transforma no carro mais feio do mundo. O carro mais velho do mundo, mais problemático do mundo. Você começa a virar uma pessoa infeliz por esse motivo. Aí você resolve fazer uma conta lá, um crediário, um financiamento e compra um carro popular para você. Aí você fica feliz, de novo. Fica feliz até o dia em que o seu colega de trabalho aparece com um carro não popular, um carro médio, 0 quilômetro. O seu carro, ele não fechava a porta, o vidro, apertando o botão. Você tinha que puxar a manivela. Mas o carro do seu amigo, ele é todo elétrico, é todo eletrônico. É um negócio de louco. Um negócio de louco. Tem até raio laser, tem tudo lá dentro do carro. É um negócio do outro mundo, do espaço, show do espaço. E aí você fica infeliz da vida. O seu carrinho popular zero se transforma no motivo da sua infelicidade. E aí o que você faz? Faz um outro financiamento e compra um carro médio, zero, fica feliz de novo. E aí você vai vivendo a sua vida. Aí no verão você está lavando o seu carro lá na frente da sua casa, jogando água. Quando você vê o seu vizinho, aparece com um carro, um BMW zero, novinho, e dá uma buzinadinha para você. Conversível, no verão, com a esposa dele que pintou o cabelo de loiro, é um negócio de louco. Você fica doido, você fica louco. Você olha para o seu carro médio, né, carro novo, e é o carro mais horrível do mundo. Você não consegue entender como aquele seu carro é feio, é horrível. Por que isso? Por que tanta infelicidade? Comparação. O segredo da nossa felicidade é sermos gratos a Deus pelas coisas que nós temos. E sermos felizes com as coisas que Deus tem nos dado. Quando nós começamos a fazer comparação, acontecem coisas como as que aconteceram com Saul. Saul fica com inveja, Saul passa a ter medo de Davi. Versículo... deixa eu me ler aqui. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que falta, senão o reino? Versículo 9. Naquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Davi transforma a vida de Saul em um inferno. Davi não tem maldade nenhuma. Mas aos olhos de Saul, Davi se transforma no objeto da infelicidade. A vida de Saul se transforma no verdadeiro inferno por causa daquele jovem poeta e músico que estava ali diante dele. E versículos 14 e 15 continuamos falando a respeito da ascensão de Davi. Versículo 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Davi, quem está aí acompanhando a leitura, tem alguma palavra diferente dessa? Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos. Conduzia com prudência. O que mais? Pois o Senhor era com ele. É isso que vem depois? Pois o Senhor era com ele. Aqui está um elemento que faz diferença na vida
de Davi. Porque Davi se conduzia com prudência. Davi tinha bom êxito em todos os seus empreendimentos. O que Davi fazia não era para ser superior a Saul. Davi não tinha essa intenção. Existe um erro grande quando nós falamos em excelência. E muitas pessoas pensam que ser excelente é ser melhor que os outros. Ser excelente na Bíblia é você fazer o melhor que você pode fazer. É Colossenses 3, versículo 23. Tudo aquilo que lhe vier à mão para fazer, faça-o com toda a sua força. Ou faça da melhor maneira possível, porque é a Deus que você serve e não a homens. Colossenses 3, versículo 23. Ser excelente é você fazer o melhor que você pode. Davi não estava fazendo o que estava fazendo da melhor maneira possível para ser melhor que Saul. Ele estava fazendo o melhor que ele podia, eu entendo, porque ele fazia para Deus. Davi era um adorador. Davi era um homem de Deus. Se você lê os Salmos, até esse momento, o coração de Davi, a alma de Davi, era uma alma pura. Davi tinha a alma, o coração que estava nas mãos de Deus. E Davi fazia tudo o que fazia, desde a sua infância, agora na juventude, fazia da melhor maneira possível, como expressão de louvor, de adoração a Deus. De fato, adoração é muito mais do que cantar. É muito mais do que tocar instrumento. É muito mais do que participar de reunião como essa. É muito mais do que isso. Adorar é uma expressão da alma que se reconhece pequena diante do Deus Todo-Poderoso. E nós adoramos na vida, no dia a dia, no trabalho, na relação com a esposa, com o marido, com os filhos, na vida de uma maneira geral. E o que acontece aqui, que é muito interessante, é exatamente isso. A segunda parte diz que, pois o Senhor era com ele. Pois o Senhor era com ele. Davi não lograva êxito porque o Senhor era com ele, mas lograva êxito em todos os seus empreendimentos. É isso que nós acabamos de falar. Muitas vezes as pessoas pedem para orar. Pastor, ora por minha saúde. A pergunta é, você tem ido ao médico? Eu oro por sua saúde. Deus era com Davi naquilo que Davi fazia. Foi assim com José do Egito, foi assim com Daniel, foi assim com Neemias. Foi assim com outros personagens da Bíblia. Deus abençoava, Deus era com essas pessoas. Deus era com as coisas que elas estavam fazendo. Deus não abençoava o que elas não faziam, o que elas não estavam fazendo. Deus estava abençoando aquilo que elas estavam fazendo. E o versículo 15 diz, então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Tinha medo dele. Versículo 28. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. E o que acontece? O versículo 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Saul tem inveja. Não faz sentido isso? Saul tem medo de Davi. Isso também não faz sentido. Agora Saul fica obstinado por matar Davi. Sempre que você tem um bom exemplo, de duas uma, ou você segue ou você destrói. Quando tem um bom exemplo na sua vida, de duas uma, ou você segue, ou você aprova, ou você destrói. Ou você acaba. Não tem nada de errado com Davi. Davi é um bom rapaz. Davi não quer fazer motim. Davi não quer passar o rei para trás. Ou ele acolhe Davi ou ele destrói. E ele agora procura matar. E tenta 5 vezes. 5 vezes, pelo menos, Saul tenta acabar com a vida de Davi. Primeira delas, capítulo 18, versículo 11. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Lembra-se que Saul é sogro de Davi. Lembra disso? Mical era filha de Saul. Quem aqui não gosta do sogro? Por pior que seja o seu sogro, eu imagino que nenhum sogro jogou lança para te espetar na parede. Davi, agora, vive isso 2 vezes. A princípio. Sogro difícil isso.
Saul nomeia Davi comandante de 1000 homens e envia a guerra contra os filisteus. Isso está no versículo 13. Pelo que Saul... Quem aí tem o versículo 13 poderia ler? Lê aí, Maurício, por favor. É. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do trono. O que Saul fez aqui é o que Davi vai fazer no futuro, com Urias. Saul colocou Davi à frente do exército para ele morrer. Só que não era fácil de morrer, Davi, né? Duro de matar. Davi era duro de matar. Ele ia e voltava diante do povo. Ele mandava para a guerra, colocava o garoto na frente, ele voltava. Ele ia e voltava, ia e voltava. Aí não deu certo. Aí ele faz uma outra tentativa. Está aí no versículo 25. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Davi quer a filha do Saul. Só que Davi não tem dote, ele não tem dinheiro para pagar pela filha do rei. Mas o rei tem uma ideia para acabar com Davi através da filha. Ele fala assim: você vai e faz operação de circuncisão em 100 filisteus. Quem não sabe o que é operação de circuncisão aqui? Levanta a mão. Operação de fimose. Foi a maior operação pública de circuncisão que já houve na história. Está escrito. Saul fala assim: olha, você vai. Por que isso? Porque isso ia deixar Davi vulnerável. Imagina ele cortando a fimose, fazendo a circuncisão nos soldados filisteus. A qualquer momento ele poderia morrer. Ele estava numa situação um tanto quanto vulnerável. Mas o que acontece? Davi volta, não com 100, volta com 200 prepúcios, resto da circuncisão. O que sobra da circuncisão, aquela pele, volta com 200. Ele começa a contar, a Bíblia fala isso, que ele começa a contar. Capítulo 19, 18, versículo 25, 26 e 27. 25, 26 e 27. Como está escrito aí no 27? Quem falou? Depois Davi partiu com seus homens. Feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos a alguém, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Tá vendo? Não tem jeito, é duro de matar, é difícil. Já é a 4ª tentativa. Agora tem mais mais uma tentativa. Capítulo 19, versículos 11 e 12. Saul manda homens à casa de Mical com o propósito de matar Davi. E ela fala para ele fugir. Quando os soldados de Saul chegam, Davi foge e vai para o deserto. Davi agora, com aproximadamente 30 anos de idade, vai viver de 7 a 8 anos no deserto. Davi entra para a sua experiência geográfica e existencial no deserto. E nós vamos ver Davi, um homem que atravessa o deserto. Entretanto, o seu coração não fica árido, não fica seco. Davi no deserto, para quem não sabe, compõe a maioria dos salmos que nós temos. A maioria dos salmos que são atribuídos a Davi foram compostos, foram escritos nesse período de 7 a 8 anos, quando ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi vive uma experiência extraordinária na sua vida e nos mostra que o deserto pode ser um lugar de bênção. Por mais árido, por mais seco, por mais agreste que seja a experiência da sua vida, esse lugar pode se transformar em um manancial, se Deus estiver presente. Se o seu coração e a sua mente puderem se conectar com Deus. Quando eu escuto pessoas idosas contarem as suas histórias, eu sempre gosto de ouvir pessoas mais velhas contarem as suas histórias. Eu vejo duas coisas. A primeira delas é que todo mundo passa por luta. Por mais que a gente planeje a vida para dissipar adversidades, os desertos nos acometem, querendo ou não querendo. Por mais que nós estejamos fugindo e evitando que aconteçam desertos em nossas vidas, eles vêm para cima de nós. Quando eu escuto as pessoas mais velhas falarem, eu vejo isso, que todas elas, eu ouvia meu pai,
eu ouço a minha mãe, eu ouço as pessoas mais velhas da nossa igreja, eu ouço amigos mais velhos, todos eles passam por lutas. E o que faz uma pessoa idosa ser dócil ou ser amarga, não é que uma teve luta ou a intensidade da luta de uma foi maior do que a outra. O que faz uma ser dócil, alegre, e a outra ser amarga e triste, é a decisão que eles tomaram no coração, um dia, de apesar da luta, apesar da dificuldade, essa dificuldade não vai ser algo que vai me destruir, eu vou amadurecer. Eu vou crescer em meio a essas lutas, essas dificuldades. Eu vou entregar tudo nas mãos de Deus e vou ver o que vai acontecer. Essas pessoas geralmente saem melhores. Essas pessoas geralmente amadurecem. Essas pessoas geralmente experimentam alegria consistente. Sabe aquela alegria do Salmo 30, versículo 5, que vem pela manhã? Não é uma alegria efêmera, não é uma alegria momentânea, mas é uma alegria consistente, porque na noite do choro essas pessoas tiveram experiência com Deus, tiveram um encontro com Deus. No meio do deserto, elas não se entregaram, elas não se afastaram de Deus, mas elas se mantiveram conectadas com Deus. Saul, desconectado com Deus, perde completamente a referência da vida. Saul, desconectado com Deus, se transforma em uma pessoa invejosa, medrosa, obstinada por destruir a vida de alguém bom que está ao seu redor. Davi, conectado com o céu, conectado com Deus, atravessa deserto e faz poesia. Davi, conectado com Deus, no meio do deserto, ora. Ora, por exemplo, Salmo 63. Ora, por exemplo, Salmo 59. Davi, no Salmo 59, diz assim: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Eu imagino que Davi, no deserto, na caverna, sendo perseguido, quando ele ora para Deus livrar dos seus adversários, possivelmente ele estava orando com receio das pessoas que estavam ao redor dele. Porque Davi aqui no deserto passou a liderar um grupo de pessoas que eram presos políticos, pessoas endividadas, pessoas que tinham problemas sociais. Davi era o líder de rebeldes. Ele sai da capa da revista da Time para televisão como sendo um foragido, que está liderando uma milícia do deserto. Não era um exército organizado, era uma espécie de milícia que prestava serviço a fazendeiros, a famílias. Davi é essa pessoa. E ele ora e fala: Senhor, me livra dos inimigos. Que inimigos são esses? Pode ser uma daquelas pessoas que estão dormindo com ele. Que poderia ser um infiltrado de Saul, comprado para destruir a vida de Davi. Então ele fala isso, ele ora e pede: Deus, livra-me dos meus inimigos. Como que Davi dormia no meio daquela situação? Ele diz assim, versículo 2: livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu. Salmo 63, versículo 1 e 2. No meio do deserto, Davi diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, sem água. No meio do deserto ele diz: assim como eu te contemplo no santuário, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Davi é essa pessoa que no meio do deserto não se desconecta de Deus, mas tem a sua vida nas mãos de Deus e consegue produzir salmos. Se não fosse o deserto na vida de Davi, nós não teríamos um dos livros mais belos das Escrituras, que é o livro dos Salmos. A maioria dos salmos foram escritos porque aconteceu o deserto na vida de um homem. Porque durante 8 anos ele foi perseguido, ele deixou o palácio. E eu gosto muito dessa comparação, porque no palácio Davi não compõe salmo. Pelo contrário, no palácio acontecem as páginas mais horríveis da vida de Davi. É no palácio que acontecem as páginas mais feias e obscuras das Escrituras. Uma das páginas mais feias e obscuras é no palácio. Mas é no deserto que ele produz salmo, que ele ora, que ele tem intimidade profunda com Deus. Algumas coisas para nós pensarmos, e eu concluí. A excelência no que nós fazemos e a bênção de Deus pode nos levar
há momentos de sucesso. Pode só. Fazer uma coisa bem, no nosso caso, não é por causa do sucesso, mas é por causa de Deus. Fazer bem, com a bênção de Deus, pode nos levar ao sucesso. Mas não faça o que você tiver que fazer para ter sucesso. Faça para agradar o coração de Deus. Faça para agradar o coração de Deus. Segundo lugar, sucesso certamente vai atrair inimigos. Não estranhe se ao seu redor tem aparecido pessoas invejosas que querem te destruir por causa do seu sucesso. Mas não deixe o seu coração se corromper por causa disso. Peça para Deus graça e misericórdia, para que no meio da perseguição, no meio da adversidade, você seja capaz de escrever um poema. Você seja capaz de confiar em Deus. Você seja capaz de orar por alguém que te persegue para que Deus abençoe. E em terceiro lugar, lembre-se que Deus não se move em nossas vidas apenas no meio do sucesso. Ele também trabalha através dos desertos, através das dificuldades. Quando tudo vai mal, não duvide da presença de Deus. Creia que Deus está presente. Pode ser que você esteja, não sei qual é o seu momento. Uma luta com a saúde, uma luta com a vida profissional, uma luta com a família. Seja lá o que for, não duvide da presença de Deus. Não duvide. Deus está se movendo. Confia no Senhor. Hoje a gente não entende nada. É desse jeito mesmo. Você olha para mim, talvez você pense que eu entenda tudo. Tem hora que eu não entendo nada. Tem hora que eu olho ao meu redor e não entendo nada. Nada. Agora, o fato de não entender nada não significa que Deus não esteja no controle. O fato de não entender nada me faz descansar nas mãos de Deus. Eu não entendo nada, não tenho o que fazer, tem hora que eu não sei nem pelo que orar. Nessas horas eu entrego tudo nas mãos de Deus, para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Vamos ficar de pé?